Ok, gente. Então, prosseguindo a nossa série aqui de questões sobre condicionais, como eu deixei dito lá no final do vídeo anterior, essa é uma questão de encaixar em categoria e tomar uma providência, né? Encaixar numa faixa. Então, vamos ler aqui a questão novamente. As organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhes contrataram para desenvolver um programa que calculará os reajustes. Escreva um algoritmo que leia o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério. Né? Então, na verdade, vai receber o salário e vai calcular o reajuste segundo o critério, que é baseado no salário atual. Então, quem ganha atualmente 280, inclusive 280, vai ter um aumento de 20%. Né? Os salários que vão de 280 até 700 reais, né, inclusive os 700, o aumento será de, inclusive os 700, o aumento será de 15%. E a mesma coisa, né, inclusive aqui também, incluindo, né, que ele chama de inclusive aqui, certo? E os salários de 280 até 700, inclusive vai de 15. Os salários entre 700 e 1.500 o aumento. E os salários de 1.500 em diante, né? Eu vou botar assim, é porque esse inclusive aqui não vai dar certo, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Os salários maiores que 1.500, né? Maiores que 1.500, o aumento será de 15, de 5%. Só para ficar mais claro aqui a questão, beleza? Então tá aqui, a questão tá bem especificada. Nós temos quatro faixas de salário, né, até 280, acima de 280 até 700, que é 15, acima de 700 até 1.500, que é 10%, e os que ganham mais de 1.500 vão para 5%. Ele pede que seja apresentado ao final o salário anterior, antes do reajuste, que é o que você recebeu, qual vai ser o percentual de encaixe, né? Qual vai ser a faixa de aumento, se é de 20, 15, 10 ou 5%, qual o valor do aumento, né? Seu salário vai aumentar em tantos reais e, por fim, qual o novo salário. Tá bom? Então, essa é a questão 07 da Fábio 2B. Muito bom. Vamos lá, então. Fábio F02B, Q07, aumento salarial por faixa, né? Tá bom, B07. Vamos fazer a nossa estrutura básica, que é uma função main. Se a gente precisar de outras funções para fazer trabalhos específicos, a gente também faz. Vamos receber o nosso prompt aqui, né? Nosso prompt require prompt sync, tem que lembrar de fazer a chamada que isso é uma função, né? Muito bem, nesse caso é uma função. Nós vamos precisar receber o salário da pessoa, const salário. É constante porque a gente não vai mudar ele. Quando a gente for computar o novo salário, a gente vai criar uma nova variável. O novo salário, ele é um number, né? Então eu já mando converter o que a pessoa digitar para mim aqui via prompt salário atual. Eu vou chamar de salário atual, que é o nome mais significativo, né? Salário atual. Agora eu preciso computar qual vai ser o reajuste baseado neste salário, qual é o percentual de reajuste. Para isso, eu vou criar uma função específica para isso, né? Para o reajuste. Então, const percentual. Então, eu vou ter uma variável chamada percentual que ela vai receber o retorno de uma função que sabe fazer isso. Então, eu vou escrever uma função aqui já já que sabe fazer isso, que é a calcular percentual de aumento. Pronto, calcular percentual de aumento baseado no salário que eu vou mandar para ela lá. Então, eu chamei aqui uma função, você sabe que a função a gente chama ela botando o seu nome e abrindo e fechando parênteses, mandando a lista de parâmetros, que são os argumentos, que ela vai precisar para trabalhar, certo? Ela não existe aqui ainda, mas vamos já especificar. Feito isso, eu vou calcular o novo salário. O novo salário, basta eu pegar... O novo salário não, vou calcular o aumento, né? O aumento salarial vai ser o salário atual, é uma fórmula de porcentagem, né? Normal.
o percentual dividido por 100. É assim que a gente aprendeu lá na matemática. Para calcular o percentual, você pega o valor corrente e multiplica pelo aquele percentual. A gente vai ter um valor percentual que vai vir lá da nossa função dividido por 100. Certo? Esse vai ser o aumento. E o novo salário, vai ser o salário atual mais o aumento. Claro que é isso. O que mais que ele pede aqui para a gente? Apresentar o salário antes e o percentual. Já temos o salário antes, temos o percentual. O valor do aumento está aqui e o novo salário. Pronto, agora a gente já pode apresentar os resultados, né? Console.log. Salário original, né? Salário original, vamos chamar assim, salário original, vírgula, salário atual. Próxima informação, percentual aplicado. Console.log, percentual de aumento, né? Isso aqui é em porcento. Percentual. Próxima informação que ele quer é o próprio aumento, né? Console.log, aumento em reais. Vai ser aumento. Eu vou botar um to-fixedzinho aqui só para ele ficar com duas casas decimais. Eu faço a mesma coisa aqui para ficar com duas casas decimais. E por fim o novo salário, né? Console.log, novo salário. O novo salário já está ali calculadinho. Vou botar só um to-fixed para que ele apareça com duas casas decimais. Se eu executar esse código, não está certo ainda, porque essa função não existe. Eu preciso criá-la, né? Então, é uma função que recebe um número inteiro, e esse número inteiro é onde nós vamos fazer essa mágica aqui de verificar em qual faixa ele se encontra. Então, o papel dela vai ser receber um salário e retornar um número inteiro que representa o percentual. Beleza? Então, é exatamente isso. O núcleo da questão será esta função. Então, o nome da função está aqui. E aqui eu declarei, isso aqui é um parâmetro, né? O parâmetro. Esse, não importa qual é o nome do parâmetro e qual é aqui na chamada como que você vai, o que você vai mandar para lá. O que importa é calcular percentual recebe um parâmetro. Esse um parâmetro a gente está esperando que ele seja um parâmetro numérico, então é importante que você ponha ou um valor numérico, ou uma expressão, ou uma variável que tenha um valor numérico, certo? Para poder a função executar corretamente. Então o papel dela vai ser agora verificar em qual valor ela se encaixa aqui. Muito bem. Então, se o salário for até 280, significa se ele for menor ou igual a 280, o aumento é de 20%. Se esse valor que ele mandar para mim for menor ou igual, ele ficou juntinho porque o meu VS Code fica a 280, o que eu devo fazer? Eu devo retornar para quem me chamou imediatamente falando que o percentual é 20. Olha, quando eu estou dentro de uma função que eu já encontro a solução, eu já posso retornar. Então, se o valor for menor ou igual a 280, já pode retornar 20. Não, cara, o valor que chegou, ele não é menor ou igual a 280. Ah, pois eu preciso fazer mais perguntas. Então, eu vou descer na próxima aqui. Se eu já tenho certeza que ele não é menor ou igual a 280, então eu faço a próxima pergunta. Se ele não é menor do que 280, mas ele é menor ou igual a 700, lembra da questão anterior? Eu não preciso perguntar novamente se ele é maior do que 280, porque se ele chegou aqui nesse outro if, é porque isso é verdade. Quem não é menor ou igual é maior, tá bom? Por isso que eu só preciso perguntar se ele é menor do que 700. Esse é um padrão bastante comum. E se isso for verdade? Se ele for menor ou igual a 700, né? Sendo que ele já não é menor ou igual a 280. O que eu devo retornar? Retorna 15, cara. Muito bem. Próximo. Se não, else, if. Se ele não é menor do que 280, nem igual, nem também não é menor ou igual a 700, qual é a próxima pergunta? Ah, pois verifica se ele é menor ou igual a 1500. Esses ifs aqui, não sei se você está conseguindo enxergar. Esse daqui, por exemplo, ele representa salários de 0 a 280. Vai entrar na 19. Na linha 21, só vai retornar 15 para valores que sejam maiores que 280, porque se ele chegou aqui é porque ele é maior, senão ele teria entrado aqui. Entendeu? Isso que eu quero que entre na sua cabeça. E se isso for verdade, né, que ele é maior que 280, eu faço uma outra pergunta aqui.
Então você é menor que 700, então só vai entrar em 15 se ele estiver nesta faixa de categoria. Tá bom? Esse tipo de questão é muito bom porque ele te dá um novo poder, que é encaixar valores em categorias, em faixas de outros valores, né, estabelecidos. Muito bem. E a próxima faixa, que é essa que eu estou aqui agora, retorna 10%, retorne 10. Esses valores que eu estou retornando, tá aqui ó, na linha 6, é essa variável que vai receber. Ó. Por enquanto, ele está até indicando aqui ó, que recebe 20, 15 ou 10, que foi o que a gente fez até agora. Beleza, se não é menor ou igual a 280, não é menor que 700 e nem é menor igual a 1500, com certeza ele é maior que 1500. Eu não preciso fazer mais outras perguntas e o retorno vai ser 5. Entendeu? Olha como isso aqui representa, essa estrutura condicional representa exatamente isso que está especificado aqui. Só você ter bastante cuidado com esses operadores relacionais, maior que, menor que, para você ler e interpretar direitinho. Por isso que eu escrevi aqui no começo do vídeo, inclusive, botei maiores que, para deixar bem claro, né? Se esses limiares, 1500 entra no 10 ou é no 5. Eu deixei bem claro aqui para não confundir a gente. Certo? Então, vejam só como está a nossa questão. Nós temos um programa principal que eu chamei de main. As instruções estão aqui com essa indentação, ou seja, elas pertencem a main, somente a main. Só que a função main, aqui na linha 6, ela pede ajuda a uma outra função. Ela pega o salário que ela recebeu e chama esta função. E função calcular percentual. Pega esse valor de salário e me diz qual é o percentual. Eu só quero saber isso. Então, ela é uma função especializada em, dado um valor, descobrir qual é o percentual. A função main nem precisa saber como é que ela funciona internamente. Ela só está interessada no trabalho dela. É a mesma coisa aqui da prompt. Eu não sei como é que a prompt funciona, ela é uma função. Eu não sei como é que ela funciona internamente. Eu só sei que ela me dá o valor que a pessoa digita. E ela precisa de um argumento que é a explicação que essa prompt vai dar para o usuário. Olha, salário atual. Aí a pessoa vai digitar um valor. Esse valor ela vai me dar. Essa outra função, chamada number, né, que é um construtor, é do mesmo jeito. Eu não sei como é seu funcionamento interno, mas eu sei que se eu der um texto para ele, e esse texto puder ser transformado em número, ele vai transformar. Tudo bem? Esse é o papel das funções. Terceirizar tarefas, modularizar, tornar mais fácil, né, de você compreender o que está acontecendo. Aqui ficou bem explícito, ó, calcular percentual de aumento. Se você olhar isso aqui, se eu tivesse botado somente esse código diretamente na main, que é o que a gente fica tentado a fazer, aqui não está claro que isso está calculando um percentual de aumento, você teria que gastar mais tempo para isso. Então uma função, ela bota um carimbo num fragmento de código, ela dá um nome para aquilo. Ah, entendi, as instruções aqui de 18 até a 26, né, da linha 18 até a linha 26, elas calculam o percentual de aumento. Então as funções servem para isso. Então, gente, sejam extremamente caprichosos, não abram mão de botar nomes corretos em variáveis, de criar funções especializadas, de separar o seu código, entrada, processamento e saída. Vejam só, primeiro recebo valores, faço as computações e mostro os resultados, não saia misturando tudo. A gente fez isso na questão anterior, a gente refatorou para que cada coisa fique no seu momento certo. No começo eu estava pedindo para que vocês botassem explicitamente os comentários, entrada, processamento e saída. Agora não precisa, você já foi se acostumando que primeiro você tem que receber e tratar os valores. Retratar é converter, é ajustar, verificar se está ok. Depois calcula as computações, que é a solução propriamente dita. E por fim você apresenta como foi solicitado, verifica casas decimais, verifica qual é o texto que tem que ser dado, tudo isso. Será que está certo? Vamos rodar, que está chegando nos 15 minutos. Node F02B aumento salarial. O cara ganha 200 conto aqui, né? 200 conto, ele teve um aumento de 20%, né? 20%, exatamente, tá certo? 20%, porque foi menor que 280, 20% é R$40 o novo salário. Foi isso, muito bem. Vamos para a próxima faixa. Vamos para uma faixa de R$5.000, que é a última faixa. Um aumento de 5%, 5% de 5.000 a 250 o novo salário, tá certo. Vamos para uma faixa intermediária de R$600. R$600 dá 15%, é isso, ó. Entre 280 e 700 é 15%, 15% está calculadinho certinho, 690 o novo salário. E a última faixa é a faixa de 700 até
Vamos calcular aqui R$ 1.000, que é a próxima faixa. Quem ganha R$ 1.000 vai ter um aumento de 10%, que dá R$ 100 para 1.100. Perfeito? Acertamos de primeira. Nós estamos bons nesse negócio, né, de programação. Perfeito, gente? Pois um abraço para vocês. A gente encerra essa semana somente com questões para que você consiga fazer as listas 2A e B e treine bastante. Então, vejam só como é que vocês devem fazer as questões. Modularizando, o mínimo que deve ter uma função main. Toda vez que você tem um trabalho específico a fazer, é desejável que você crie uma função para aquilo, dê um nome adequado, dê o nome certinho para os parâmetros. Se tiver dúvida, pergunta para mim no WhatsApp, pergunta aqui no YouTube, ou então pergunta lá no Classroom, pergunta para os coleguinhas e vai melhorando o seu nível de código, questão após questão, vai aprendendo padrão. O que foi que a gente aprendeu nessas duas últimas questões? Quando precisar encaixar um valor numa faixa, eu posso utilizar a estrutura condicional, sempre verificando das extremidades, ou seja, qual é a primeira categoria, excluindo essa categoria, a próxima e a próxima. Tudo bem? Um abraço para vocês. Sucesso!